Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus? Peça a direção do Espírito Santo para que Ele esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é um banquete em nossas vidas. Então nós precisamos preparar o nosso coração, preparar nossa mente para receber da palavra do Senhor, para que a gente venha ter entendimento do que Deus quer falar conosco. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 34 ao 36. O sermão profético continua: a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus continua o sermão profético. Aqui a vigilância. Ele já falou que ele vai voltar, que ele vai vir sobre as nuvens. E aqui ele está falando para a gente vigiar, para a gente cuidar que não aconteça que os nossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e com os cuidados da vida. O que é os cuidados da vida? A gente começar a se preocupar mais com a nossa vida e esquecer das coisas de Deus. E se esfriar na fé, se afastar das coisas de Deus. Então ele fala: vigiai. Então a gente tem que priorizar as coisas de Deus, porque ele falou que é certo que ele vem, a gente sabe que ele vai vir, mas como ele vai nos encontrar quando ele vir? Nós vamos estar firmes na fé, vivendo em obediência, ou vamos se preocupar com as coisas do mundo, com as coisas da vida, e vamos se afastar de Deus? Porque não vai dar tempo de se preparar de última hora, a gente tem que estar pronto. Então nós vemos aqui que ele fala: porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Como um laço. Como que acontece um laço? A pessoa usa um laço para laçar um animal. É jogado o laço e é pegado assim, uma coisa rápida. Ele fala que ele vai vir como um laço. Então não dá tempo de se preparar. Ele tem que estar preparado. Continuando o texto, ele diz, no versículo 36, e esse aqui é o próprio Jesus que está dizendo. Foi escrito aqui a palavra de Deus, mas as palavras são do próprio Jesus, que ele disse: vigiai, pois que em todo tempo orando, então o próprio Jesus diz que a gente deve vigiar orando, falando com Deus, que todo tempo que a gente fala com Deus, a gente está próximo de Deus. Quanto mais a gente ora, fala com Deus, mais perto de Deus a gente está. E quanto mais perto de Deus a gente está, o Espírito Santo ele está nos avisando. Se ele vai fazer algo que é errado, ele nos avisa. Então a gente tem que estar sempre perto de Deus. Continuando o texto: para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Então o próprio Jesus alertando, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé ele é preparado quando o Filho do Homem for voltar. Então o próprio Jesus, quais que são as lições que nós aprendemos com esse texto que o Senhor Jesus nos ensina? Aqui eu falo mais uma vez a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Como eu vou saber como se preparar se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu vou saber para vigiar, para orar, se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei o que Deus quer para a minha vida? Se eu não sei o que é certo e o que é errado? Da onde ele tira a base do certo e do errado? Pelas leis de Deus, pela palavra de Deus. Até o mundo, as leis do mundo, ela vem aqui da palavra de Deus. Não matar, não roubar. Da onde que foi tirado isso daqui? Da palavra de Deus, são tudo daqui. Muitas pessoas que nem creem em Deus, eles vivem pelas leis tiradas da palavra de Deus. Então tudo está aqui. Essa base do certo e errado é Deus. Então muitas pessoas vivem coisas de Deus mesmo não crendo no Deus, que a base é Deus. Tudo que foi criado, a base é Deus. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, como que eu vou saber dessas coisas? Como que eu vou saber para me preparar
para a vida do Filho do Homem se eu não conheço as Escrituras, se eu não conheço a palavra de Deus? Então é muito importante, nesses tempos que vivemos hoje, é mais importante ainda a gente conhecer a palavra de Deus, a gente saber dos acontecimentos para a gente estar à frente dos acontecimentos. E eu só vou estar preparado quando eu conheço como é me preparar para as coisas de Deus. E aqui nós vemos que o próprio Jesus disse: vigiai, pois em todo tempo. Ele não fala para vigiar um dia, uma vez por semana, para vigiar só no domingo, para vigiar uma horinha. Ele fala para vigiar em todo tempo. Porque a gente não sabe dia nem hora. Então é vigiar em todo tempo. A gente tem que estar em constante oração, sempre orando, falando com Deus. E aqui é a orientação do próprio Senhor Jesus, Ele que nos orienta, Ele que nos direciona a falarmos com o Pai. Quanto mais Ele fala com Deus, mais Ele vai direcionando a vontade dEle para a nossa vida. E quando eu vivo a vontade de Deus para a minha vida, eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa plena, porque eu estou vivendo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Por que tem muitas pessoas que às vezes têm um vazio existencial? Mesmo ela sendo realizada na vida dela, ela tem um vazio existencial, é a falta de Deus. Porque a criatura só é completa com o Criador. E foi Deus que nos criou. Então a gente só é completo quando a gente está na presença dEle, quando a gente tem Ele. Deus faz parte da nossa vida. Então a gente precisa, o próprio Senhor Jesus diz que para a gente vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Então, o próprio Senhor Jesus, então nós devemos vigiar constantemente, sempre falando com Deus, sempre não priorizando as coisas da nossa vida, porque às vezes a gente tem muita ocupação no dia a dia, é trabalho, é família, é coisas de casa, que a gente acaba se esquecendo das coisas de Deus. Mas não, a gente tem que priorizar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro, para que essas coisas corriqueiras do dia a dia não nos tire a parte que é de Deus na nossa vida. O nosso coração tem que ter um lugar especial de Deus, e Deus, Ele quer prioridade, Ele quer ser primeiro em nossa vida, porque se a gente coloca Deus em primeiro na nossa vida, Ele vai cuidar do resto, Ele vai nos direcionar de como cuidar do resto, como fazer o resto. Mas quando a gente prioriza Ele, então nós precisamos priorizar Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro na nossa vida, para que Ele venha orientar, dar-nos discernimento de como seguir a nossa vida, para que a gente não venha se afastar da presença dEle e quando Ele voltar a gente esteja despreparado. Porque viver, ter uma vida com Jesus, ser servo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, ser um cristão, ter Jesus como nosso Senhor, não é só ir à igreja, não é só conhecer a Escritura, nós temos que praticar o que nós conhecemos, nós temos que viver, ter uma vida de obediência. Vigiai todo o tempo, é uma vida de obediência, é um estilo de vida, vida de obediência a Deus, um estilo de vida. Então o próprio Jesus, Ele orienta que eles têm que estar vigilantes, se cuidando, para que a gente não se afaste. Então as lutas, os acontecimentos do dia a dia, se a gente não se cuidar, quando vê, a gente está longe de Deus. Deus, Ele não se afasta de ninguém, é as pessoas que, quando elas vão pecando e não se reconciliam com Deus, elas vão se afastando da presença de Deus. Então Deus, Ele sempre está no mesmo lugar. Somos nós que se afastamos de Deus quando a gente não conversa com Ele diariamente, quando a gente tira tempo com Ele, quando a gente não reserva tempo da nossa vida para passar com Ele. Então a grande lição que nós aprendemos nesse pequeno texto é que nós temos que vigiar sempre e orar sempre, em todo tempo, não é só 2 dias, 3 dias, é em todo tempo, para que a gente sempre esteja alerta, vigilante, quando o Senhor Jesus voltar, a gente esteja preparado e digno, fala aqui, né, e digno. Nós vemos aqui nesse texto. Então nós temos que estar preparados, porque não vai dar tempo de se preparar em última hora. Então a hora da gente recorrer a Jesus, buscar em Jesus, conhecer melhor Jesus, a hora é hoje, é agora. Não dá para deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque Ele prometeu, Ele falou que Ele vai voltar e Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para a volta dEle. Mesmo que demore muito tempo, nós temos que viver
constantemente preparado, orando sempre e guardando nosso coração no céu. Que o nosso maior tesouro está onde nosso coração está. Se o nosso coração está no céu, então o nosso tesouro está no céu. Então é isso que nós devemos fazer, dia após dia, buscando viver em obediência à palavra de Deus, buscando viver em obediência aos ensinamentos de Jesus. Amém? Então feche seus olhos neste momento. Pai querido, prepara o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, para que eles possam se entregar totalmente a Ti, Senhor, e viver em obediência a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, derrama o Teu amor sobre cada vida, meu Deus, e que cada vida seja transformada, Senhor, de dentro para fora, Senhor, e que eles possam experimentar o que o Senhor tem para a vida de cada um, o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem, meu Deus, mas que eles não se afastem da Tua presença, que eles desejem cada dia mais estar na Tua presença, Senhor, ser transformado por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra alcance cada vida, Senhor, que a Tua palavra venha libertar, venha quebrar cativeiro, Senhor, venha libertar cada vida e que eles possam ser totalmente livres para Te servir, para Te adorar, Senhor, e que eles se mantenham vigiando todos os dias, em todo o tempo, ó Deus, como está na Tua palavra, vigiar em todo o tempo, orando, falando com o Senhor, meu Deus, coloca no coração de cada pessoa o desejo de estar na Tua presença, orando, falando contigo, Pai querido, em nome de Jesus, e que cada vida seja abençoada, que cada vida seja restaurada pelo Teu infinito amor e pela Tua graça, Pai querido, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, misericórdia daqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus, mas que a Tua palavra alcance cada pessoa e eles possam vir para Ti, Senhor, e ser transformado pelo Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém?